Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Inspiração Divina, Tesouros Espirituais de nossa Igreja Católica. O objetivo você já sabe, nós queremos trazer até você, levar até você os textos dos nossos santos padres, escritos lá nos primeiros séculos de nossa igreja. Isso para comprovar os tesouros espirituais que a nossa igreja vem guardando durante todos esses séculos. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando e conhecendo as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Você já sabe, ele estava indo em direção a Roma para o seu martírio e ele escreveu 7 cartas, 6 às comunidades e uma ao seu grande amigo, o recém-formado bispo Policarpo. E essas cartas nós estamos conhecendo aqui no nosso programa Inspiração Divina. E é claro, vamos conhecer agora mais uma dessas cartas, da Carta aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, século I. O título é Um Só Coração, uma esperança na caridade, na santa alegria. Contemplando na fé e amando nas pessoas acima mencionadas toda a comunidade, eu vos exorto a empregardes todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo, em lugar de Deus e dos presbíteros, em lugar do senado apostólico, bem como dos diáconos, meus caríssimos. A eles, com efeito, foi confiado o ministério de Jesus Cristo, que antes dos séculos era com o Pai e apareceu no fim dos tempos. Todos, então, recebida a mesma vida divina, respeitai-vos mutuamente, e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas amai-vos sempre uns aos outros em Jesus Cristo. Nada haja em vós que vos possa separar. Uni-vos ao bispo e aos que presidem, como uma figura e demonstração da imortalidade. Da mesma forma que sem o Pai unido a ele, o Senhor nada fez por si, nem pelos apóstolos, assim também vós, sem o bispo e os presbíteros, nada executeis. Também não tenteis fazer passar por coisa boa o que se fizerem separado. Reunindo-vos, porém, seja um só oração e uma só súplica, um só modo de pensar, uma só esperança na caridade, na santa alegria, pois um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Acorrei todos como a um só templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo, que proveio de um só Pai, com ele só esteve e a ele voltou. Não vos deixeis seduzir por doutrinas estranhas e velhas e inúteis fábulas. Se ainda vivemos de acordo com a lei judaica, confessamos não ter ainda recebido a graça. Pois os santos profetas já viveram em conformidade com Jesus Cristo. Por esse motivo, inspirados por sua graça, sofreram perseguição, a fim de incutir certeza nos incrédulos de que há um só Deus, que se manifestou por Jesus Cristo, seu Filho, seu verbo brotado do silêncio, que em tudo agradou àquele que o enviara. Há quem negue a ressurreição de Cristo. Como isso é possível, se por ela recebemos o mistério da fé e por sua causa nos constituímos discípulos de Cristo, nosso único doutor? Se, pois, os que viveram sob a antiga economia chegaram à nova esperança e assim não mais respeitam o sábado, porém o domingo, no qual nossa vida ressurgiu por Cristo e sua morte, como poderemos viver sem ele, a quem os profetas esperam como mestre e de quem já eram discípulos pelo Espírito? Por essa razão, ao vir aquele a quem esperavam com justiça, foram ressuscitados dos mortos. Meus amados, minhas amadas, essas são palavras da Santa Igreja. Demos graças a Deus. Mas no momento em que Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos Magnésios e a toda a Igreja, reforça a unidade da Igreja, acima de tudo, a partir da Santíssima Trindade. Sob inspiração divina, esses são os tesouros de nossa Igreja Católica. Deus abençoe.